uma história tão bonita não pode ficar apagada, né? Ou simplesmente adormecida, né? E o Gaúcho continua, né? Com essa força toda, a estrutura maravilhosa aqui. Eu sinto muito feliz, até emocionado, assim, quando eu falo. Porque Gaúcho era o nosso fim de semana, né? A gente fica muito feliz, assim, que tiveram pessoas que puxaram a frente, fizeram isso e deixaram o Gaúcho do jeito que ele merece, né? Jogava bola junto com o Xoxi, vários amigos nossos, né? E uma das lembranças que eu tenho, eu trouxe até uma foto junto. Sim, uma das primeiras lembranças que eu me recordo, né? Era o ano de 87, o Gaúcho foi campeão regional e eu acompanhava o Júlio Valauer, que era um dos jogadores daquele time. Ele era o camisa 10, uma das referências, né, daquele time, inclusive para mim, dentro do futebol também, né? Comecei em 86 aqui. Eu já tinha um irmão meu que também jogava aqui no Gaúcho, um irmão mais velho. Depois outro irmão meu, zagueiro, Rudimar, jogou comigo também, bastante tempo. Jogamos juntos praticamente todo esse tempo. Então é uma história longa e maravilhosa no Gaúcho, porque todos queriam jogar no Gaúcho. Cara, eu comecei no Gaúcho quando era criança ainda, né? Assim, a frequentar o campo do Gaúcho mesmo, né? Meus pais moram pertinho daqui, né? Moram a 3 quadras daqui, então eu já frequento esse campo de futebol aqui desde bem pequenininho, né? Então a gente vinha aqui antes da noite, sempre jogava futebol aqui, né? Entrava, às vezes pulava o muro, né? Que tava chaveado, né? A gente vinha aqui, jogava futebol, né? Até escurecer, né? Eu sou aqui do interior, né? E muitos jogadores que fizeram aquele grupo forte que nós tivemos de 86, 87 até 90 e lá vai, né? Nós tínhamos um grupo vencedor. Fomos inúmeras vezes campeões municipais, disputamos finais de regional e vencemos 2 vezes também o Gaúcho naquela época. É um grupo assim de camiseta, né? É o que eu mais sentia e a gente jogava por amor, porque é o esporte que a gente tinha na época. Depois eu vou para 1995, que aí começaram as escolinhas do Gaúcho, né? Eu lembro o primeiro treino, o professor, quem começou era o João Lentz, João Carlos Lentz. João Carlos Lentz. O primeiro treino a gente fez lá no Colégio Teutônia. Eu lembro que tinha 11 crianças. E aí ele falou, se cada um trouxer mais 2, nós vamos estar em 33. E aí nós já podemos começar, né? E aí aquele ano, então, acho que daí no ano seguinte, aí era 95, aí a gente jogou o campeonato regional de escolinhas, né? Eram 3 categorias, se eu não me engano. E eu participava da Mirim na época, né? Eu sou 1982, meu ano de nascimento. E naquele ano, então, a gente ficou campeão regional Mirim. Tinha o futebol, e o Gaúcho era o time maior, um dos maiores aqui, né? E eu considero ainda o maior, um dos maiores do Vale do Taquari, em termos de futebol amador, né? A gente era criança, a gente só vinha assistir, a gente ia assistir os jogos fora, que eram os municipais. O campeonato municipal a gente ia com o caminhão do Erni, do seu Erni, né? Ele tinha um caminhão, né? E lá todo mundo subia no caminhão e nós ia pros interior de Teutônia assistir os jogos, né? Então é um orgulho ter jogado aqui, ter participado, ter feito muitos gols, né? E com esses parceiros todos que eram realmente dedicados ao futebol. No campo a gente sentia que havia um vigor maior, havia um interesse maior. Então isso é o gosto maior que eu tive no Gaúcho, jogar com pessoas que lutavam pela bola, não tinha bola perdida, e com qualidade tática. Nós tínhamos o Ernie Stappa, nós tínhamos o Antônio Costa, por exemplo, outros treinadores aí, mas que basicamente nos diziam joguem futebol, né? E algumas correções durante as partidas, mas todos sabiam jogar futebol do seu jeito, né? E era um grupo maior, inclusive, bons goleiros, boa zaga, né? Um futebol até moderno para a época, assim, porque a gente fazia muito, alternava posições, né? Para que confundíssemos o adversário na sua marcação. E isto era graças ao vigor que cada um tinha, né? Porque mudar de posição, né, era bem complicado, né? Tu ir para um campo grande desse, por exemplo, de um lado para o outro do campo. Então a nossa versatilidade, eu diria, do grupo era bem interessante. Comecei na época do segundinho, né, do Gaúcho, hoje eles chamam de aspirantes. Na época até nem valia pontos, era só mesmo para acompanhar o primeiro quadro, né? E aí em 99 eu jogava nos aspirantes e participava eventualmente ficava no banco dos titulares, eventualmente entrava e a gente foi campeão então em 99
e no ano de 2000. E quando a gente jogava aqui, realmente tinha uma torcida maravilhosa, né, que nos apoiava, a charanga, que hoje ainda foi retomada, né, e pessoas maravilhosas que recebiam a gente aqui, e esse carinho todo a gente leva para a vida, né, e isso que faz a gente se sentir orgulhoso por ter participado desse grupo, da história do gaúcho. Depois a gente foi crescendo, né, e a gente foi convidado daí para jogar nos aspirantes, né, no segundinho. E como o Rafa falou também que não valia pontos, né? Então a gente jogava aquilo ali, né? A gente jogava aqueles campeonatos, na verdade não era um campeonato, né? Mas a gente jogava como se fosse, né? Porque para nós era muito importante, sabe? A gente vestia a camiseta, chegava sábado a gente ficava ansioso já, né? Então chegava domingo de manhã ali, tu já tava naquela adrenalina de jogar o segundinho, né? Mesmo que não valia campeonato, né? Que não valia nada, né? Então, mas a gente ia porque a gente gostava muito de jogar futebol, né? Então a gente se divertia muito, né? A gente jogava no segundinho e depois ficava na arquibancada tomando cerveja, né, e assistindo primeiro e torcendo, né. Mas a gente gosta do gaúcho, torce por ele, eu acompanho semanalmente também nas mídias aí, né, e sempre torcendo. E aí depois, mais pra frente, jogamos campeonatos regionais, né, municipais, e são todas lembranças boas, assim, que eu tenho, né, fiz vários amigos, né? Temos muitos amigos em comum que jogaram também junto com a gente. Em 86, na primeira partida, eu fiz 4 gols como meia esquerda. Eu não era nem atacante, depois virei atacante. Então foram 4 gols também que assim, bom, cheguei, né? Fiquei feliz porque eu estava nervoso para jogar no Gaúcho. O Gaúcho era um grande time, né? E a primeira partida, se sair bem assim, faz parte também da história minha, né? Então essa lembrança. E outros gols tantos, né, decisivos, contra o São Rafael no regional lá, Cruzeiro do Sul, uma bola perdida na linha de fundo, meti o goleiro, saiu para defender ela, eu joguei ela dentro do poste ele. Então todo mundo lembra desse gol também, que foi um gol decisivo para aquele campeonato nosso. Então até tenho muitas lembranças dos nossos treinadores que a gente teve, assim, né, pessoas que passaram pelo Gaúcho, assim como que foram meus treinadores também, que nem o Neurilene, o Gilson, o Marquinhos, que foi um treinador que foi muito importante, o seu Homero também, né? Mas um treinador assim uma pessoa que marcou muito a minha vida, assim como no futebol, assim que me deu muito apoio, assim, foi o seu Ditmar, né? Que veio a falecer esse ano, né? Então ele foi um cara que ele e a família dele, assim, são pessoas muito especiais, né? Então a gente tinha uma amizade muito legal, sabe, com ele, né? Com o seu Ditmar, né? Que foi nosso treinador. E o filho dele também, o Dieter, jogava com a gente, né? Mas importante que isso tudo só foi conseguido porque tinha um grupo bom. Tinha pessoas boas, pessoas dedicadas, do lado de fora do campo também, batalhando pela história do Gaúcho. Quanta gente voluntariamente ajudou aqui, né? Para contar essa história, teríamos que trazer 300 pessoas, né? Então nós somos uma parte disso, né? E que naquele momento foi importante. O Pulmão me deu o apelido dentro do Gaúcho de Louco Abreu, porque a gente tinha um estilo meio ousado, né? Meio a gente era meio abusado, né? Então aí ele me deu o apelido de Louco Abreu. Inclusive eu tenho uma foto do dia em que ele me deu esse apelido, porque era um clássico aqui contra um time aqui de Teutônia e eu fiz o gol da vitória, né? Então e o gol foi de cavadinha, né? Então o Louco Abreu também fez de cavadinha, né? E aí, marcou. Até hoje, quando ele me vê ainda, ele diz, aí Louco Abreu, né? E aí... Acho que foi contra o Fluminense da Harmonia. É um lance de sorte até, mas de coragem, né? Porque você pegar uma bola de voleio com a perna esquerda, né? Apesar que eu estava com as duas, meio do campo, botar lá na Coruja, né? O pessoal pagou o ingresso de novo. O seu Farinha, né? Que é o Plínio Reis, eu gosto de citar ele porque é um dos grandes heróis do Gaúcho, um grandes colaboradores. Ele sempre me chamava na rua onde eu me encontrava, Ricardo, aquele gol contra a Harmonia. A pena que ninguém gravou isso, ninguém filmou. Então é um gol bonito que eu fiz diversos. Até alguns me chamavam de goleador espírita, aí, porque eu tinha um pouco de sorte, né? Mas sorte tem quem arrisca, né? É muito bacana, são pessoas assim que eu levo no coração, né? São pessoas que sempre deram força pra gente, né? São pessoas que sempre fizeram o nosso melhor, né? Então a gente só tem boas lembranças dessa época, né? Porque foram momentos que fizeram, que desenvolveram o nosso caráter, né, e a nossa índole. Mas que a gente possa ter o gaúcho forte mais uma vez e com a comunidade se divertindo aqui, que aqui é um lugar de diversão, futebol é diversão para nós. E que tenha longos anos pela frente aí de ser gaúcho.